Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre faxinas e reformas. Quando a gente faz uma faxina em casa, e é importante a gente fazer faxinas tanto em casa quanto na gente pega aqueles cantinhos mais escondidos que no dia a dia a gente não dá muita moral. E aí a gente chega e vai limpando esses cantinhos, limpando alguns cômodos que normalmente às vezes a gente não olha. É muito importante a gente tirar o lixo de casa e jogar fora, tirar toda a poeira, limpar janelas, limpar chão, limpar tudo. É muito importante a gente fazer faxinas em casa e também faxinas na gente, né? Só que talvez a gente precise ir um pouco além. Além de faxinas, talvez a gente esteja precisando de fazer reformas. E fazer uma reforma é fazer uma transformação, é mudar. É pegar um cômodo que não está funcionando muito e transformar ele, ampliar, sabe? É trazer para um lugar uma nova perspectiva, uma nova utilidade. É corrigir. É corrigir atitudes quando se trata da gente, né? Então, uma reforma é nos transformar. Causar uma reforma, buscar por uma reforma, é buscar e causar transformação. Eu não sei se você está satisfeito com quem você é hoje, com quem você se tornou. Eu não tô satisfeita. Eu quero ser cada vez mais, sabe? Eu quero crescer cada vez mais. Eu quero me tornar cada vez mais semelhante àquela pessoa que o Senhor sonhou, que Deus sonhou antes mesmo da fundação do mundo. Eu quero ser cada vez mais conforme está nos pensamentos de Deus. E é um crescente, não é de uma hora para outra. A gente vai, sabe, olhando para o autor e consumador da nossa fé e aí a gente vai sendo transformado. A gente vai olhando para Jesus, vai olhando para a palavra de Deus, vai buscando por reformas e as reformas vão chegando. E hoje esse vídeo é para te propor uma reforma. É isso que eu tenho começado a fazer na minha vida. Então eu tenho buscado certos atos, certas perspectivas, certos cômodos e paredes que não estão funcionando muito, que não tem nada a ver com os planos de Deus, com o caráter de Deus, com aquilo que Deus quer pra mim, sabe? Então, eu tenho dado uma olhada para essas coisas que não estão funcionando muito, que não estão no padrão do alto. E a minha busca é que Deus, ele venha com a sua palavra, com o seu amor, com a sua graça, e eu entre com a minha atitude para que uma reforma seja feita na minha vida. Então, eu não tô satisfeita, sabe? Assim, não é aquela insatisfação de você ficar pra baixo, poxa, que vida triste. Não, é uma insatisfação de querer mais, de buscar por mais. Por quê? Porque a gente aprende uma série de coisas, sabe? Eu sei que desde pequenininha a gente vai aprendendo, nosso pai e nossa mãe ensina pra gente, ó, pode fazer isso e isso não pode fazer. E às vezes a gente não entende muito não, né? Por que não pode fazer, mas eu quero fazer? Então a gente vai aprendendo desde pequenininho, vai crescendo, crescendo, e a gente vai aprendendo com pessoas, a gente vai aprendendo com Deus a construir uma casa correta, a nos construirmos de forma correta. Só que no meio do caminho a gente é ferido, a gente encontra algumas situações adversas, as pessoas nos decepcionam, os nossos sonhos são frustrados, a gente fica assim, às vezes sem saber o que fazer da vida, e aí às vezes a nossa alma vai ficando encharcada de sentimentos ruins, de emoções que nos conturbam, a gente vai ficando cheio de angústia, de amargura, de falta de perdão. Então a gente vai aprendendo algumas coisas no meio do caminho e a gente vai sofrendo algumas transformações que não são muito legais. Às vezes a gente aprende o correto, mas vem uma situação tão ruim que nos deixa para baixo e a gente não consegue se apegar àquele ensinamento correto. E a proposta de reforma, a minha proposta de reforma, que assim, na verdade, não é minha, né? Assim, é olhando para a palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre nos chama a nos transformarmos, a nos modificarmos, a olharmos para a palavra e sermos transformados. Então a minha proposta é isso, é que a gente olhe para os ensinos corretos de Jesus, para os ensinos corretos do nosso Pai, que a gente foque na direção do Espírito Santo e que a gente nos coloque diante de Deus para que a transformação ocorra, para que a gente deixe para trás tudo aquilo que ficou para trás, que a gente perdoe quem a gente precisa perdoar, que a gente comece a tomar atitudes corretas, olhar para que o que não tá legal na gente, sabe? Olhar, colocar um foco nisso que não tá legal, para aí a gente buscar o conserto. Uma reforma é nos consertar, é nos transformar. Talvez você possa enxergar de imediato áreas, cômodos na sua vida, paredes que precisam ser transformadas. Talvez você não tenha acordado legal, ou talvez você, agora que está me ouvindo, não tenha tido um bom dia.
sabe? Então, você talvez enxergue coisas que precisem ser transformadas na sua vida. Talvez você esteja se enxergando como uma pessoa, sabe, que vive de fracasso em fracasso. E eu quero que você comece a olhar para uma nova possibilidade, para uma reforma na sua vida. Para que você não se enxergue mais como um fracasso, mas como um sucesso. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Então, comece a analisar o que precisa ser mudado. E busque essa mudança. É possível. Transformações são possíveis. E quando a gente começa uma reforma, a gente precisa chamar uma pessoa responsável, alguém que sabe mexer com estruturas. Não dá pra gente começar a quebrar parede em casa sem saber aonde começar, o que fazer. A gente precisa chamar o nosso responsável, aquele que nos planejou, nos arquitetou. A gente precisa da ajuda do nosso pai. Peça ajuda pra ele. E aí depois a gente precisa destruir aquele cômodo que precisa ser destruído. Aqueles sentimentos que precisam ser destruídos, você vai encontrar em Deus a forma de destruí-los. Os pensamentos que não podem ficar na sua mente, você vai encontrar nos pensamentos do alto a direção. Você vai encontrar no Espírito Santo, sabe? Aquele que é o seu guia, o seu conselheiro, o caminho. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar tudo aquilo que você precisa. Então, primeiro a gente chama o nosso arquiteto, a gente chama o nosso pai, a gente cola com o Espírito Santo nas direções dele e a gente começa a quebrar todas as estruturas erradas. E aí depois a gente pode começar a construir de forma correta. Que tal? O que você acha de começar uma reforma na sua vida? Eu comecei uma reforma na minha vida. Eu comecei e tô já vendo alguns frutos, sabe? É muito bom quando a gente se dispõe, sabe? A gente coloca diante de Deus e fala assim: Pai, vem cá transformar, tem algumas coisas que não estão certas e eu preciso ser transformada. Eu preciso deixar pra trás aquilo que não me faz bem. Vamos começar uma reforma na nossa vida? Vamos caminhar cada vez mais para a direção do alto e viver tudo aquilo que está no coração do nosso Pai? Um beijo para você e tenha uma ótima reforma. Tchau!